Prezados conterrâneos, caros cidadãos estrangeiros residentes em Cabo Verde, minhas amigas e meus amigos, neste último dia de 2017, gostaria em primeiro lugar de desejar que tenham festas felizes e que o ano que se inicia seja portador das maiores venturas para cada um e para as respectivas famílias, seja em Cabo Verde, seja na diáspora. Nesta quadra em que as famílias se reúnem com o espírito de solidariedade e fraternidade bem mais apurado, desejo que a paz e a tranquilidade estejam presentes e que se estendam para o ano que agora começa. Não poderei esquecer-me dos cabo-verdianos que, por doença, perdas, privação da liberdade, outras dificuldades, não podem comungar da alegria desta quadra festiva. Para eles, a minha total solidariedade. Nesta ocasião, o meu pensamento dirige-se de forma especial e muito afetuosa às mulheres e homens do campo que se encontram em situação difícil, em consequência de um mau ano agrícola que assola o país e que possivelmente não terão as festas que almejavam para si e para os seus. Estive convosco e ouvi da vossa boca os muitos problemas que enfrentam, causados pela mais grave seca dos últimos anos. Mas acredito, do fundo do meu coração, que com os apoios mobilizados e disponibilizados pelo Governo da República, aliados à vossa habitual coragem, resistência e tenacidade, sabereis enfrentar e vencer mais uma adversidade. Tem sido um pouco a nossa sina: resistir, ousar e vencer. Aproveito, caros amigos, para estimular o Governo a prosseguir com determinação o apoio a esse importante setor da nossa sociedade e a intensificar os esforços tendentes a encontrar soluções definitivas para a elevada e crónica vulnerabilidade adveniente da irregularidade das precipitações pluviométricas. A solidariedade internacional mais uma vez fez ouvir a sua voz em prol de Cabo Verde, do nosso país, o que devo agradecer profundamente em nome da República. Se mobilizar apoios internacionais foi deveras importante, não o é menos, porém, a sua disponibilização rápida às famílias afetadas, mas de forma objetiva e criteriosa. Caros concidadãos, o ano que agora termina foi, como sempre, de muita luta para enfrentar os desafios que se nos apresentaram e consolidar os ganhos que, com muito trabalho e muita entrega, nós temos conseguido. O surto de paludismo, felizmente circunscrito à praia, foi controlado. E é importante ressaltar que o importante objetivo da sua eliminação em 2020 continua perfeitamente ao nosso alcance, o que naturalmente exige aturado e permanente esforço do Governo, mas de todos os cidadãos. Também a nossa Constituição completou em 2017 a bonita idade de 25 anos de vigência e muito nos orgulha que recentemente, numa espécie de prenda, uma prestigiada organização internacional tenha considerado Cabo Verde a primeira democracia em África. E é importante este facto, este de Cabo Verde ser considerado a primeira democracia africana, pois que nos dá prestígio, credibiliza as nossas instituições e aumenta a confiança dos nossos parceiros
e dos agentes económicos. Hoje, a confiança é fundamental, é decisiva, tanto nas parcerias públicas como também na captação dos investimentos privados, nacionais e estrangeiros. Portanto, isto não é só política, como alguns poderão pensar, mas é também economia. Mas isso ainda não nos deve satisfazer. Os países democráticos sempre almejam alcançar mais, sempre mais. Orgulhosos do que somos, mas temos ainda muito que fazer para modernizar e aprofundar o nosso sistema democrático. Nas escolas, por exemplo, temos de solidificar a cultura democrática, o conhecimento e a prática dos direitos, das normas de convivência social, de proteção do ambiente e da saúde pública, a promoção das regras de exigência aos professores, mas também de respeito pela sua função, bem como no desenvolvimento espiritual dos alunos. E temos que levar mais democracia à nossa administração, num sistema de maior auscultação e participação dos funcionários, mas também de participação dos cidadãos, mas sobretudo na criação de uma outra atitude, a de servir os cidadãos e as empresas, a de procurar corresponder às suas preocupações legítimas, realizando os fins típicos de um serviço público. Há coisas em que devemos e podemos ter a ambição de ser os melhores entre os melhores. Cabo Verde deve ser um nome que, à primeira, rime com democracia. Mas democratização também no sentido de levar mais administração às localidades que dela careçam, numa lógica descentralizadora e desconcentradora, no reconhecimento de que o país é um arquipélago, que ele é urbano e rural, que existem populações distantes da capital e dos centros urbanos e que todos, mas todos, têm iguais direitos de acesso aos bens e aos serviços públicos. Esta é uma imposição constitucional. Na verdade, a Lei Magna é um dos instrumentos mais importantes que nós construímos até o presente, pois tem sido a base da nossa estabilidade política, institucional e social. Ela tem permitido, não obstante dificuldades económicas e sociais e as grandes e permanentes mudanças que ocorrem no mundo, com reflexo em Cabo Verde, que as instituições atuem na normalidade, permitindo que os diferentes problemas sejam equacionados sem sobressaltos de maior. Neste quadro, é com muita satisfação que eu verifico que o Conselho de Concertação Social funciona a contento e que, apesar das naturais diferenças de interesses e pontos de vista, naturais em democracia, tem aprovado o Orçamento de Estado para 2018 e o aumento do salário mínimo para 13.000 escudos. Tratou-se de uma importante conquista social. Ainda é pouco? Claro que sim, mas devemos caminhar com segurança e motivados por duas orientações fundamentais. Queremos no futuro elevar cada vez mais o salário mínimo, mas o nosso querer deve ter sustentabilidade económica e social, pois caso contrário será sol de pouca dura. Devo referir ainda, a propósito do orçamento para 2018, outros aspectos muito positivos, como os que se prendem com a previsão de recursos para a formação gratuita de pessoas com deficiência, do ensino primário ao universitário, para o emprego jovem, para o fomento às pequenas e microempresas, bem como a previsão de criação da tarifa social para a água e energia. Mas também devo referir, de outro lado, que
convém aprimorar as incidências do princípio da equidade, designadamente através de mais justiça fiscal, no sentido de ser utilizado como uma alavanca para o desenvolvimento, mas, sobretudo, como instrumento de justiça social, nomeadamente fazendo incidir preferencialmente as taxas sobre os rendimentos e não tanto sobre as despesas. De todo modo, caros patrícios, tudo ponderado, entendi promulgar o Orçamento de Estado para 2018. Caros concidadãos, registro com satisfação os ganhos significativos em matéria do reforço do poder local em 2017, especialmente nos benefícios fiscais concedidos aos municípios e no reforço de meios através da participação de 50% no Fundo do Turismo e de 60% do Fundo do Ambiente. Também a assinatura de contratos plurianuais com os municípios, envolvendo recursos financeiros calculados em valores superiores a 7 milhões de contos, é um sinal muito positivo, demonstrando o papel incontornável que os municípios têm vindo a desempenhar em Cabo Verde, tendo mudado completamente o panorama social e económico dos diversos concelhos do país. É este o caminho que deve ser trilhado, o de partilha de responsabilidades, mas de confiança nos eleitos pelo povo, mas sem deixar de lado a exigência necessária do cumprimento das leis e das regras técnicas de boa gestão da coisa pública. Prezados amigos, apesar de todos os esforços desenvolvidos, não conseguimos alcançar o objetivo da presidência da Comissão da CDAO. A vida é assim, também feita de alguns desapontamentos, mas isso não faz alterar minimamente a exigência do nosso percurso, nem a nossa vontade de participar ativamente na construção de uma comunidade regida cada vez mais pelas balizas da democracia, do respeito pelo direito e do bem-estar das populações, tal qual o afirmamos recentemente em Abuja, na Nigéria, na defesa intransigente dos princípios e valores por que, em definitivo e com orgulho, nós optamos em Cabo Verde. O mesmo espírito com que em 2018 encaramos a liderança da CPLP e conseguimos, no ano que ora finda, o alargamento e a consolidação da parceria especial com a União Europeia. Caros concidadãos, a economia vem ganhando alguma vitalidade e isso é muito encorajador, apesar de alguns constrangimentos registados. Mas não basta que o PIB cresça para que os problemas sejam resolvidos. É preciso que os ganhos da economia beneficiem todos os cidadãos, todas as comunidades, todas as ilhas e concelhos do país, especialmente as comunidades mais distantes dos principais centros urbanos. A minha preocupação nesta data vai em especial para as comunidades encravadas, as isoladas, para os bairros periurbanos degradados, para as ilhas de facto mais periféricas, com a legítima aspiração de um 2018 com mais oportunidades de emprego e de realização profissional. Acredito que existe uma forte vontade política de fazer crescer mais a economia, de criar um ambiente de negócios mais favorável, de fazer crescer o emprego, sobretudo o emprego jovem. Precisamos, contudo,
de ser mais ambiciosos e, em certos setores, de sermos bem mais ousados. Precisamos de introduzir ainda mais mudanças na forma como encaramos os procedimentos para os investimentos em Cabo Verde, como lidamos com as exigências de qualidade na formação, no nível de rigor que empregamos na avaliação do desempenho e promovemos o mérito. Devemos ainda baixar muito mais o nível de tolerância para com o desleixo e a mediocridade, exigindo de todos o cumprimento escrupuloso das suas funções e um elevado grau de profissionalismo, pois não podemos desperdiçar recursos. Na verdade, do ponto de vista de uma economia inclusiva, 2017 ainda não foi o ano em que foram dados passos decisivos na eliminação da exclusão económica. As oportunidades de emprego que vão surgindo com o incremento da economia ainda não são extensíveis a uma vasta parte do nosso território, sobretudo para as pequenas comunidades situadas longe dos grandes centros urbanos. E nem podemos dizer que em 2017 também fizemos grandes conquistas em matéria de eliminação na nossa sociedade da discriminação e da intolerância face às diferenças. É com muita apreensão que acompanho atentamente a persistência de certos fenómenos de exclusão social, de exclusão económica e cultural. E faço-o enquanto Presidente da República e seguramente enquanto cidadão convicto de que uma sociedade inclusiva é uma condição indispensável para o desenvolvimento do país e para a realização da justiça social. Cabo-verdianos das ilhas e das comunidades no exterior, prezados amigos, o ano que se avizinha exigirá muito trabalho, muita luta e muita determinação. A batalha do desenvolvimento inclusivo e do aprofundamento da democracia terá de prosseguir com opções cada vez mais claras e mais objetivas. Não temos muito tempo a perder. As expectativas da sociedade cabo-verdiana continuam, e legitimamente, muito elevadas, e os desafios também. Espero que as recentes alterações introduzidas no elenco do governo contribuam para a resolução dos problemas que nos afetam. Seguramente, a nossa perseverança continuará a ser um importante fator a ter em conta. A energia criadora do nosso povo, de Brava a Santo Antão, de Boston à Ilha do Príncipe, não será de certeza regateada e deve ser devidamente considerada. Repito, tem sido um pouco a nossa sina: resistir, ousar e vencer. É essa a nossa história, é esse o nosso percurso. Olhando para tudo o que fizemos como país e como povo, cala fundo em nós esse sentimento de um fundo orgulho pelo facto de termos feito o que muitos acharam quase impossível: o de realizar o sonho de fazer destas ilhas, tantas vezes maltratadas pela natureza, um lugar de paz, de estabilidade e de esperança redobrada num futuro melhor para todos os seus filhos. Desta bela, acolhedora e emblemática cidade do Mindelo, desta ilha de São Vicente, reconhecidamente apaixonada pela liberdade, renovo os votos de festas felizes e de um ano de 2018 repleto de prosperidades para todos os cabo-verdianos,
destas ilhas espalhadas por esse mundo fora, mas também para aqueles que, não sendo cabo-verdianos, no dia a dia contribuem para construir a pátria sonhada por nós todos e cantada e celebrada pelos nossos poetas, pelos nossos artistas e pelos nossos músicos. Que 2018 seja um ano de muitas e muitas realizações para todos nós. Boas festas!